Olá, meu nome é Daniel e, por mais estranho que pareça, vim aqui para relatar uma coisa que tem me incomodado por muito tempo. Meus pais não acreditam em mim e minha irmã nem sequer fala comigo. Bom, vamos lá. Quando eu tinha 15 anos, nunca nem sequer tinha beijado uma garota. Eu era estranho de acordo com meus colegas da escola. E, embora isso seja chato, eu não costumo ligar muito, pois eu tenho um Bill ao meu lado. Ele sim é meu único amigo. Tudo começou quando eu estava lendo uns artigos estranhos do 4chan. Tinha alguns amigos lá que, sua maior parte, não divulgavam seus nomes verdadeiros, mas isso é compreensível. Um deles se chamava The Craft e tinha problemas semelhantes ao meu. Eu considerava meu único e melhor amigo, ainda que seja virtual, pois nos ajudávamos e jogávamos juntos. Fora outras coisas que falávamos sobre nossos problemas, até mesmo as tarefas de casa. Eram realmente ótimos e bons amigos. Certo tempo ele tinha ficado poucas vezes online, e quando consegui chamar sua atenção, o jogo Point Blank, ele tinha me dito o motivo de estar pouco presente, como de costume. E aquilo acabou mudando minha vida, me deixando levemente intrigado. Ei, cara, foi mal não ter entrado esses dias. É que eu agora ando fazendo umas coisas que eu não posso deixar pra depois. E não tô conseguindo ficar tanto tempo aqui. Eu então perguntei o que ele havia feito tanto. E então ele tinha dito que agora tem um novo amigo. Logo perguntei quem era e se ele curtia alguns games como a gente. Mas o The Craft agiu estranho e disse que ele não queria se apresentar. Logo após ele ficou offline, sem nem sequer jogar a partida, e até mesmo sem se despedir. Depois de uns dias, achei estranho ele não estar no 4chan também. The Craft era um dos membros mais ativos, até mesmo na época de Natal, que sua família rica lhe dava tantos presentes, como novos jogos e coisas que ele adorava. Ele realmente não ficava offline. E então, preocupado, decidi perguntar aos outros membros que nos conhecem há tanto tempo o porquê dele estar tão ausente assim do 4chan. E eles tinham me contado algo que também mudou a minha vida. Alguém tem notícias do The Craft? É estranho ele estar tão ausente nesses últimos meses, não acham? Um dos nossos amigos, que também era um pouco ativo lá, tinha me dito o motivo do The Craft ter sumido assim. Cara, a última vez que eu vi por aqui foi uma postagem que ele divulgou uma espécie de ritual estranho de Wicca ou Voodoo, alguma viadagem assim. Todos ignoraram a postagem. Você sabe por que ele está assim agora? Por causa de minha curiosidade, acabei pedindo o site também, embora tenha achado estranho na época o The Craft acessando esse tipo de sites, sendo então tão cético do jeito que ele era. Não, pode me linkar no post, só quero dar uma olhada. É estranho não ter visto, já que sou bastante ativo aqui também. Ok, amigo, mas eu recomendo não clicar. Não sei se é vírus ou algo estranho e doentio do 4chan, se é que isso realmente é daqui, disse o membro rindo. Após aquilo, eu decidi clicar no site. Por sorte, tem um bom antivírus que poderia me ajudar caso fosse uma pegadinha. Mas quem me dera se fosse. Após clicar, eu vi algumas coisas estranhas e também engraçadas no site, e não espero divulgá-lo. Eu sei que sua curiosidade é bem grande, mas eu também fui curioso, e desejaria que não me mostrassem também. Ele continha alguns rituais parecidos com o de creepypastas, aqueles contos estranhos de terror da internet, só que um pouco diferente, pois não era exatamente um conto, pelo contrário, parecia ser algo bem sério. A maior parte dela era de Wicca, coisa do tipo, mas tinha algumas mais pesadas, para profissionais, coisas como magia negra mesmo. Aquilo era bem sinistro, então fiquei pensando o que meu amigo fazia naquele site estranho. Daí imaginei que ele estava apenas tentando me zoar, ou zoar o pessoal do 4chan, mas validei essa possibilidade,
pois eu tinha descoberto o motivo. E acredite, não era a maldita pegadinha de humor negro. Eu tinha visto uma categoria de magia negra pesada, e que uma delas era animar bonecos ou bichos de pelúcia, coisa do tipo, e alguns brinquedos. Usando alguns materiais e situações ritualísticas bem curiosos. Eu realmente achei engraçado aquilo, e vi um comentário de um membro chamado The Craft nos comentários. Tinha escrito com essas mesmas letras, copiadas do Ctrl+C e coladas com Ctrl+V. The Craft 6, muito obrigado, funcionou mesmo. Eu acho que agora posso passar meu próximo Natal com um amigo de verdade. Eu então achei aquilo estupidamente estranho vindo dele, e fiquei um pouco irritado com a parada do amigo de verdade que ele tinha dito. E por causa dessa maldita curiosidade, decidi ir mais a fundo nisso também. Não pesquei citar o que precisei dizer e usar para conseguir ritual, mas vou te dizer se funcionou ou não. Foi estranho, pois de primeira não aconteceu porra nenhuma, mas depois eu tinha lido mais à frente que eu teria que dar uma personalidade para a criatura desanimada. Eu então pensei em meu amigo The Craft e dei o nome para minha criatura de Bill. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Fiz um corpo pro Bill usando couro e então costurei, tentando deixar parecendo com urso de pelúcia, ou algo mais próximo disso. Após 6 dias, tinha acordado em plenas 13h30 da madrugada, por causa de um barulho esquisito vindo do lado direito de meu guarda-roupa. Acendi as luzes e vi algo olhando para mim e me chamando para jogar um pouco de point blank. Fiquei um pouco desesperado e chamei meus pais. Em seguida, o pai me deu um tapa e disse para eu parar de ser tão retardado e ser logo um homem de verdade, que não imagina coisas feitas a menina e não joga esse tipo de games de adolescentes mais. Eu a ignorei e decidi conhecer melhor aquela criatura que eu mesmo tinha criado e parecia ser a única coisa que me aceitaria. Ela aparentemente era inofensiva e tinha feito um novo amigo desde então. Ele tinha todas as memórias do The Craft e era tão gente boa quanto mesmo. Mas eu tinha voltado para o site estranho. Por culpa de não ler o resto da postagem, acabei esquecendo de algo ao realizá-lo. E aquilo mudou minha vida ao mesmo instante. Lá dizia que havia um preço bem conturbante. A criatura precisaria de uma alma humana para ficar por bastante tempo, ou então ela mesma conseguiria. E é claro que eu tinha ficado desesperado, mas eu sabia que ela não me mataria, pois eu sou seu criador. Meu pai então me abordou no dia seguinte, que eu voltei do colégio, dizendo que era para eu ajudar mais em casa e não ficar me vagabundeando tanto no meu quarto. Discutimos feio, e quando ele novamente levantou a mão para bater em meu rosto, eu tinha dito que queria morto. Fui dormir um pouco cansado e irritado. Nem sequer tinha conversado com Bill. Tinha apenas dito um oi, bastante vazio. Ouvi alguns passos antes de eu ir dormir, e antes de apagar, vi a porta se abrindo e o Bill saindo. Por culpa do sono e estresse, ignorei e acabei dormindo. No dia seguinte, vi um movimento extenso na casa e olhei pela janela do meu quarto. Tinha uma ambulância e uma viatura. Fora os choros de minha mãe e de minha irmã Beth. Desci e perguntei inocentemente o que havia acontecido e vi meu pai ensanguentado sendo levado para a ambulância o mais rápido possível. Minha mãe em lágrimas pediu para me arrumar e ir com elas para o hospital. Fiquei irritado, pois sabia quem ou o que tinha feito aquilo. Foi o Bill, é claro. Subi rapidamente, querendo entender o porquê diabos ele tinha tentado matar o meu pai e queria queimá-lo para acabar com aquilo. Ele apenas disse uma frase doentia e verdadeira que mexeu com todo o meu psicológico, me deixando mais surtado ainda. Tudo que meu criador desejar, Bill irá realizar. Foi o que ele disse. Logo lembrei o que ele tinha dito ao brigar com meu pai e chorei me sentindo culpado por aquilo. Fui para o hospital e vi como meu pai estava. Ao chegar lá, ele ainda estava vivo, graças a Deus. Por sorte não atingiu pontos vitais.
Senti algo estranho se mexendo dentro de minha mochila e vi Bill lá dentro, sorrindo para mim e apontando para a sala do ML. Com minha curiosidade, eu então entrei lá e vi o corpo de um adolescente, um pouco gordo, com sua identificação ao lado. Seu nome era Bill James e tinha morrido 2 semanas atrás. Mas o que me deixou mais perturbado foi o que tinha escrito com caneta no braço do corpo. Era The Craft, um pouco apagado, mas visível pela palidez do cadáver. Eu peguei o boneco e joguei em cima do corpo do garoto e saí do hospital desesperado. Logo, voltei para casa e me joguei na cama, colocando meu rosto no travesseiro, tentando entender o porquê de ter feito aquilo, de ter dado a vida àquela criatura medonha. Bill estava do meu lado e tinha me chamado para jogar uma partida de Point Blank, pois The Craft sabia que eu jogava sempre que estava triste.